Deus abençoe o Ministério de Louvor. Bom dia também você que está em casa. Que essa paz que excede todo entendimento humano adentre a sua casa em nome do Senhor Jesus. Eu estava com uma palavra, irmãos, desde semana passada. E aí no domingo eu até pensei que seria ela que nós estaríamos meditando no dia de hoje. Mas essa madrugada o Senhor nos incomodou e nos levou a um outro texto, a um outro tema. Então vamos estar lendo Atos, capítulo de número 12. A minha versão é NA. Atos, capítulo de número 12, a partir do versículo 5. Atos, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 5. Diz assim: E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou ao lado de Pedro e o despertou, dizendo: Levanta-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: Coloque o cinto, calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: Ponha a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo o que era real, ou o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. O 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Somente está aí, feche seus olhos, mas não a sua Bíblia, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos na Tua casa, Senhor, para juntos nós podermos refletirmos, ó Deus amado, acerca da Tua palavra, mas também de podermos, ó Pai amado, Te adorar, e assim nós o fizemos. Com cânticos e louvores adoramos o Seu nome. Na entrega da nossa oferta, do nosso dízimo também, assim o adoramos, pois entendemos, ó Pai amado, que este é o ato de ser feito. Pai amado, chegou agora o momento de nós continuarmos ouvindo o Senhor falar conosco, mas agora será exclusivamente através da Sua palavra, Senhor. Que a Tua palavra venha ao nosso encontro e de encontro às nossas vidas, meu Pai, para que venha produzir o resultado a qual o Senhor tem, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Tome o seu assento, glorificando esse Deus maravilhoso. Essa passagem nós iniciamos fazendo a leitura onde nos traz uma informação. Informação essa é que Pedro estava preso
Pedro havia sido preso por Herodes, que era o governador daquele período, porque ele assim havia feito com Tiago. E vendo que a igreja agradou-se quando ele não somente prendeu a Tiago, mas tirou a sua vida, Herodes, com o desejo de trazer, continuar que o povo se agradasse dele, ele assim o fez. E qual era o plano de Herodes para Pedro? Prendê-lo e matá-lo. Prendê-lo e... era esse o plano. A sentença para Pedro já havia sido dada. Herodes era o governador do período. Herodes era aquele que estava no controle daquele momento naquela região. Mas a igreja, aleluia, a Bíblia fala que a igreja fazia incessante orações. A igreja, mesmo sabendo qual era o destino de Pedro, porque quando Pedro foi preso, com certeza correu os rumores, e os rumores talvez era qual? Olha, Herodes se agradou, porque ele viu que o povo se agradou, e como ele, como rei, queria agradar o povo, ele falou: eu vou fazer de novo. E nada melhor do que fazer com Pedro, nada melhor do que escolher aquele quem estava encabeçando muitas coisas. E o plano dele então era prender e matar. Essa era a sentença dele. Só que a igreja estava em incessante oração. E esta igreja que estava orando incessantemente, ela tem dono. E o dono dessa igreja estava vendo tudo, por mais que parecia que ele não estava fazendo nada. Um Deus que ama a igreja, que pode fazer tudo, de repente parecia que estava ausente em meio àquela situação, porque quem estava no governo fazia o que queria, e o Deus que era o dono da igreja parecia que estava distante, disperso, não vendo e não cuidando da tua igreja, porque assim foi o que aconteceu com Tiago. E só que o interessante é que mesmo em uma situação tão complicada, mesmo em uma circunstância que poderia vir e surgir muitos pensamentos ou muitos questionamentos, aos quais poderiam ser: e cadê Deus? Será que realmente Ele ama a igreja? Mas olha, o Deus que é reconhecido como um Deus de amor, está vendo a sua igreja ser perseguida e não faz nada. Está vendo a sua igreja ser presa e não faz nada. Esse Deus que é reconhecido como o amor, parece que não ama. Esse Deus que pode ver todas as coisas, parece que não está enxergando e vendo o sofrimento da igreja. Mas mesmo com tudo parecendo o contrário, ainda tinha uma igreja que falava com esse Deus. Olha que loucura, vou falar com Deus que é poderoso, um Deus que eles sabiam todas as experiências que os seus pais haviam passado, um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que fez tantos milagres, e um Deus que no momento não estava fazendo nada. Mas mesmo assim, uma igreja se reuniu numa casa, e a reunião tinha um propósito, e o propósito era orar. Orar por quem? Por Pedro. Mas Pedro já estava sentenciado, Pedro já tinha recebido uma sentença. Só que a igreja que estava orando estava falando com Deus acerca daquele Pedro. Agora existe um tempo que tinha um domínio, mas existe um momento que tinha controle de outro. E às vezes nós somos levados pelo tempo ou pelo momento que estamos vivendo e não conseguimos enxergar que mesmo que tenha autoridade que nos persegue ou venha nos perseguir neste tempo, existe um Deus que está fora do tempo, olhando tudo, contemplando, porque o nosso Deus, ele é atemporal.
Mas como que um Deus que é tão poderoso, ele parece não estar vendo nada? Agora pasme, como que uma igreja fala com Deus que é poderoso, mas que não faz nada? Como que uma igreja vai clamar acerca de alguém que já estava sentenciado à morte? Não vai perder tempo? Parece que não iria resolver nada, mas uma igreja se reuniu numa casa e ali faziam incessantes orações. Mas eles estavam vendo Deus trabalhar? Não. Mas o fato de não ver Deus trabalhar não impedia que eles oravam. E às vezes nós somos levados a entender que Deus está nos ouvindo quando Ele nos responde. Nós somos levados a entender que Deus está trabalhando quando nós estamos vendo o resultado daquilo que nós clamamos. Só que nós servimos um Deus que não tem um pensamento como os nossos. O dele é infinitamente superior. E nós estamos vivendo dias que nós questionamos muitas vezes, mas depois que alguma situação passa, falamos: olha, realmente Deus estava trabalhando. É interessante que o carro deu um problema e ontem eu fui fazer uma manutenção, anteontem, fui no eletricista, e nesse eletricista ele chamou o pastor dele, e nós começamos a conversar. E esse pastor falou: olha, onde ele está indo, ele está dando testemunho acerca de você. Eu falei: acerca de mim? Mas o que ele está falando? Ele está falando que o ano passado, quando você veio aqui, enquanto ele estava fazendo a manutenção de algo do seu carro, ele tinha uns questionamentos acerca da sua vida financeira. E ele me questionava acerca do dízimo e essas coisas. E eu procurei dentro da palavra trazer para ele a compreensão. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele não somente passou a frequentar, não somente passou a fazer a entrega do seu dízimo, mas como onde ele vai, o pastor falou, onde ele vai, ele conta isso. Sabe por quê? Porque quando ele tomou uma atitude, ele viu as coisas acontecendo. Ele não precisava mais correr atrás das coisas, como nós cantamos e como foi ministrado aqui pelo diácono Leandro, né? É porque a palavra diz que os sinais vão seguir aqueles que... E não é nós que vamos correr atrás dos sinais, mas você vê como nós fazemos coisas ao contrário. E quando ele começou a contar isso, e ele começou a contar uma outra experiência, e ele falou: pastor, olha, quando eu acabei de abrir um ministério, Deus pediu para mim, Deus falou comigo algo particular e falou: ó, eu quero 6 meses de consagração, eu quero 6 meses de oração. Ele falou: amém, Deus. Ele falou: mas eu quero na madrugada. Ele falou: tá bom, mas eu quero na igreja. Aí ele foi reunir o corpo de obreiro dele e falou: olha, Deus pediu para nós, Deus falou comigo, eu não tenho dúvida, e Ele quer que nós tiramos um tempo para falar com Ele, um tempo de intimidade. Mas Ele colocou um horário, é a partir das 3 horas da manhã. E Ele colocou o lugar, é na igreja. Ele falou: pastor, pensa o gelo que estava. Ele mora lá no Guarani. Ele falou: mas era tão frio que nós compramos tatame e forramos todo o chão da igreja. Porque ele falou: ora nós ficávamos em pé, ora nós sentávamos, ora nós ajoelhávamos e orando e falando com o Senhor, porque eles ficavam das 3 até o dia amanhecer, durante 6 meses. Ele falou: que frio terrível. Só que passou os 6 meses, e quando passou os 6 meses, eles conversaram, ele e o corpo de obreiro, e falou: ó, agora Deus vai agir. Se prepara que Deus vai derramar, vai fazer algo sobrenatural. E a expectativa deles era o quê? Deus realizar o quê? Algo sobrenatural. Olha, esse lugar vai ficar pequeno, olha, vai acontecer sinais e maravilhas. Essa era a expectativa deles. Afinal, Deus pediu, eles separaram um tempo com Deus, e um tempo tão difícil que Ele falou, passa a madrugada gelada, alguns homens dentro da igreja orando. Passa uma semana, a esposa dele um dia à noite fala: estou com uma forte dor de cabeça. Ele falou: isso era por volta de uma meia-noite mais ou menos. Ele levantou, orou e falou: agora volta a dormir.
Ele falou, passou mais umas 2 horas, mais ou menos, ela acorda novamente e fala, a dor está aumentando. Ele foi lá, orou e declarou a cura e falou, descanse que você vai acordar melhor. Passa mais umas 2 horas, mais ou menos, a esposa acorda e fala, eu não estou suportando de dor. Ele falou, olha, já está fazendo a madrugada inteira orando e não está acontecendo nada, vamos ao hospital. Ele falou que tem um convênio na região do Tatuapé, ele levou no hospital, já chegou, fizeram exames, levaram a mulher direto para a UTI. E aí começou os questionamentos, Deus, e os 6 meses? 6 meses de oração, 6 meses de madrugada, fria, eu saía de casa, deixava minha esposa lá e ia para a igreja, e agora eu estou vivendo isso, passa o primeiro dia, passa o segundo dia, passa o terceiro dia, no 4º dia de UTI, a esposa desce para o quarto, e nesse meio tempo, uma missionária conhecida dele chegou até ele e falou, olha, Deus mandou eu entregar algo a você, e ele manda dizer que os 6 meses foi para te preparar, porque ele tinha algo para fazer. Ele desce para o quarto, o quarto está a esposa e tem uma outra senhora, duas pessoas por quarto. Ele ficava de acompanhante com a esposa e a outra senhora tinha um filho. A senhora tinha mais de 65 anos. E ele falou que a senhora não falava, se alimentava por sonda, não fazia nada. De repente tem um dia que Deus toma ele e ele levanta e fala para ela, olha, Deus manda dizer, pode escolher o que você vai comer, que brevemente você vai fazer. E ele voltou e sentou. Depois que ele sentou, ele falou que ele caiu em si. Ele falou, Deus, que é isso? Eu estou aqui já há alguns dias, estou vendo essa mulher, ela não fala, alimentando por sonda, e o Senhor me faz, meu Deus, e agora? E ele começou a questionar a Deus. Por quê? Porque ele já estava questionando. Só que nisso algo tinha acontecido. Ele não tem familiar aqui, nem a esposa. Quando o médico falou, vai ter que ficar internado, ele foi falar com o médico. E ele falou, eu não tenho 2 filhos pequenos. Minha esposa não tem com quem fique acompanhando ela. E eu também não tenho familiar, só somos nós 2. Eu não sei o que eu posso fazer. Ele falou, sobe no 7º andar. Fala com o doutor fulano de tal, ele é ortopedista. Você está reclamando de dor nas costas? Fala com ele que se ele não te der um atestado, eu te dou. Ele falou que ele subiu, ele falou que contou tudo o que ele contou para o médico. E falou, olha, o médico pediu para eu subir e falar com o senhor. Ele falou, olha, eu vou te dar 10 dias. 10 dias eu posso te dar. E ele trabalha 12 por 36. E ele falou que desceu. Então 4 dias foram de UTI. Faltavam 6, 7 dias. Depois no 6º dia, ele fala isso com essa mulher. E ele começou a falar, Deus, e agora? No próximo dia, a fisioterapeuta passa pelo quarto. E ele fala, ô fulano de tal, que era a senhora, vamos fazer um exercício? Na hora, a mulher se levantou e tirou o pé da cama. Ele olhou assim, falou, o quê? A mulher levanta e faz mais ou menos uns 30 minutos de caminhada em todo a andar. A esposa olha para ele e começou as lágrimas correrem no seu rosto. Porque ele começou a refletir em tudo aquilo que a irmã tinha falado. Conclusão. No 10º dia que a esposa estava internada, ela teve alta. No 11º ele estava com ela em casa. Ia acabar o atestado. Deus trabalhou em todos os momentos. Só que ele falou que essa esposa era uma mulher que pagou o preço, assim, orou, fez campanha, porque ele não queria saber de Deus. Era um homem que não queria compromisso com Deus. Depois que ele foi por o evangelho, que Deus alcançou ele, a esposa relaxou. Alcançou o que queria, então já não tinha mais a convicção e a mesma firmeza. Ia de vez em quando aos cultos, estava levando uma vida com não muito compromisso com o Senhor.
Até que o Senhor chamou ele para o ministério. E quando o Senhor chama ele para o ministério, ele fala: olha, se está chamando a mim, está chamando a você, nós somos um. Ela falou: não, isso aí é contigo. Em um culto na igreja dele, depois que ela saiu, Deus usa uma outra mulher, aponta para ela, sem saber que era a esposa do pastor, fala: olha, Deus vai dizer, você orou tanto para eu alcançar, agora que eu alcancei, você parou? Volte agora, ore por ti, porque eu ainda tenho coisas a fazer. Faz 3 anos que ela faz hemodiálise. Ela passou na porta assim, a gente estava conversando, ela passou, você não percebe nada. Ele falou: pastor, as pessoas não conseguem acreditar, porque é um tratamento difícil. As pessoas quando sai acabada da máquina, sai, não é isso? Ela sai e ninguém reconhece que ela está fazendo hemodiálise. Só vai saber se olhar no braço dela, porque tem o acesso. Mas ainda assim ela não está da maneira como Deus falou. Então Deus tem uma maneira de trabalhar. E às vezes nós não conseguimos entender um Deus que é amor numa situação dessa. E essa madrugada, quando eu estava pensando nessa situação de Pedro, eu falava: meu Deus, como que pode? Se Deus é amor, porque Ele permite que venhamos viver tudo isso. Mas o Senhor estava falando comigo e falou: olha, o tempo pode ter alguém no governo, mas quem governa fora do tempo sou eu. Então quer dizer o quê? Você pode estar passando por um momento de aflição e tribulação, mas o Deus a qual você serve, Ele está fora desse tempo. E fora desse tempo, Ele ainda continua no controle. Só que é difícil nós compreendermos. Mas aí eu comecei a entender, porque Paulo compreendeu isso. E quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, 17, ele diz assim: porque essa nossa leve e momentânea tribulação não se compara, ou então produzirá em nós um peso eterno de glória muito excelente. Sabe o que é isso? É que Paulo entendeu que o tempo que ele vivia, que o tempo que ele estava passando não ia influenciar no tempo que ele ia viver. Como assim, pastor? Porque você pode estar vivendo um momento, mas entenda que você está passando por esse momento. O maior problema do crente não é passar pelo momento difícil, mas é viver esse momento difícil. E você só vai viver se você não entender que quem está no controle fora desse tempo que está recurso é esse Deus poderoso. Por isso que quando ele fala, olha, eu estou passando aqui, é perseguição, é aflição, mas é leve. É leve porque eu sei que esse tempo ele tem teve um início, mas tem um final. Agora, aquele que está fora do tempo, ele tem um tempo de glória e é eterna, muito grande, que vai ser revelada. Então, como eu não vivo mais pelo que eu vejo, mas aquilo que eu creio, mesmo que eu vejo não seja confortável, eu ainda continuo dando glória, porque eu sei que vai chegar um momento que ele vai agir. A igreja orava. E quando a igreja orava, a igreja não sabia o que Deus estava fazendo. Mas mesmo sem saber o que Deus estava fazendo, a igreja, sem saber se Deus estava ouvindo, a igreja. E enquanto a igreja orava, a Bíblia fala que lá no cárcere, um anjo aparece. A igreja orando e o Deus lá no cárcere trabalhando. Fala que uma luz toma conta da cela onde eles estavam. Põe lá mais um. Próximo. E uma luz iluminou a cela. Iluminou o quê? A prisão. Foi a cela? Foi toda e todo mundo acordou. Foi aquele alvoroço. Todo mundo percebeu a luz. É isso que o texto diz? Ninguém percebeu a luz.
Mas o fato de não perceber a luz não significava que a luz não estava ali. Sim ou não? É mesmo assim com você. O fato de você não perceber e não ver que Deus está trabalhando não significa que Ele não está. E Ele está ao seu lado, clareando mesmo aquilo que você não consegue enxergar. Surpreende. Agora quer uma coisa melhor? A igreja sabia o que Deus estava fazendo? E onde ele estava? Onde Pedro estava? Na prisão que pertencia a quem? Herodes era quem? Um inimigo? Um adversário? Sim ou não? A igreja sabia o que estava acontecendo lá? E Herodes sabia? Também não, porque o que Deus trabalha, você não vê, o seu inimigo também não vê, mas Ele está realizando sem que você perceba. Quando a luz brilha, o anjo precisa tocar. Sabe o que é isso? Você tem orado e parece que nada tem mudado. Já tem luz sobre esta vida. Vou mais longe. Sabe por que essa vida ainda tem vida? Porque você tem orado. Porque se você não tivesse orado, essa vida já não ia ter vida. Porque decreto de morte já foi dado. Sentença falou, não passa. Isso agora acabou. Mas acabou? Não, porque Herodes fez plano de matar. Mas quando ele falou, eu vou matar, alguém chegou e falou, Herodes, é Páscoa. E Páscoa não pode matar ninguém. Qual era a sentença de Herodes para Pedro? Mas Pedro conseguiu fazer? Ele falou, hoje eu não posso, mas amanhã eu faço. Deixa esse tempo até passar a Páscoa. É passagem. Depois que passar a Páscoa, eu executo o que eu quero. Foi o tempo necessário para a igreja ver e saber o resultado da oração que estava sendo feito. Ei, parece que nada está mudando, mas Deus, Ele tem trabalhado. E daqui a pouco, aquele a quem você tem orado, a situação quem você está apresentando, não percebeu que a luz já está brilhando ao redor dele, porque os inimigos têm tentado ceifar. Mas como Jesus falou para Pedro, Pedro, ele se andou querendo, mas eu repreendi e não deixei. Ei, Deus tem feito isso nessa situação, Deus tem feito isso no céu. Ele não está porque, olha, é pura sorte que já era pretendido. Não é sorte não, é que tem luz brilhando onde ele está. Ele pode estar no meio da treva, ele pode estar na mão do inimigo, ele pode estar preso onde ninguém tem, mas tem luz ali. E onde tem luz tem libertação, onde tem luz tem Deus trabalhando. E daqui a pouco, se você ousar fazer o que essa igreja fazia, porque a Bíblia deixa claro, ela não fala que a igreja orava, a igreja orava e orava intensamente. Porque se você não cessar de orar, mesmo que você não veja trabalhar, está na mão do inimigo, está preso, tem sentença de morte, mas você não sabe, mas ele está falando primeiro você, tem luz nesse lugar, por isso que ainda há esperança, tem luz nesse lugar, por isso que ainda não deixe de orar, porque a qualquer momento a luz que brilhou vai. A luz que brilhou vai. A luz que brilhou vai. Daqui a pouco toca. E quando tocar, vai ser o que foi falado para Pedro. Tocou, ele despertou. Tocou a Pedro dizendo, e ele despertou dizendo, levanta-te. Agora, pensa comigo. Onde Pedro estava? Como Pedro estava? Com quem Pedro estava? Volta 2 versículos. Estava guardada na prisão. Não, é o próximo. Olha lá. Pedro dormia entre 2 soldados. Sabe o que significa? Naquele tempo, quando alguém era considerado perigoso, ele dormia acorrentado com um soldado. E tinha guardas que ficavam do lado de fora.
porque a sentença já era a morte. Herodes tinha tanta sede de acabar com a vida de Pedro, que não colocou um, colocou dois, um de cada lado, amarrado, algemado, dois na porta, e fala que tinha dois no outro portão, e tinha mais dois no outro portão. Eram 4 quaternas de guardas. Para quem sabia daquela situação, falava assim: é impossível. Qual área da sua vida que você mesmo já falou, acho que não tem jeito não? Qual área da sua vida que você já ouviu as pessoas falando assim: não tem mais jeito não, não tenha mais esperança porque já acabou? Era assim que estava a vida de Pedro. Só que Pedro ouviu o anjo falou: levanta. Levanta. Pedro levantou? Pedro levantou? A pergunta é: você levantaria? Você levantaria? Você levantaria? E por que você se prostra em uma situação menos que a de Pedro? É fácil olhar e falar: Pedro levantou. Oh! Coloca-se na situação dele. Pedro viu que tinha um guarda do seu lado. Pedro viu que tinha outro do outro lado. Pedro sabia que tinha 2 na porta. Pedro sabia que nas outras portas tinha mais guarda. Pedro sabia de tudo isso. Agora o anjo fala: levanta depressa. Você acha que foi legal para Pedro? Quantas vezes você já recebeu uma palavra dizendo: levanta? Quantas vezes você tomou posse de uma palavra nessa igreja ou em outro lugar e você chorou? Eu falei: eu tenho certeza que a bênção vai ser, hoje eu alcancei a libertação. Só que quando você sai, você vê a realidade, e a realidade é a prisão. Só que tem pessoas que a gente fala assim: olha, creia. É fácil falar, pastor, sei. Quantos anos eu estou vivendo nessa situação? Só eu sei quem é ele dentro de casa. Até quando você vai se deixar levar por aquilo que você sabe? Porque essa palavra aqui é nova. Quantas vezes você já leu? E quantas vezes você se colocou nessa situação? E por que você não se levanta em meio a essa situação? Por que você se abate? Hoje você está aqui, mas já teve dia que você não teve. E não teve por quê? Porque não teve força de vir. E por que não teve força de vir? Porque a situação te prendeu. A situação te amarrou. Mas Deus trouxe aqui, não foi para te lançar sobre a sua face não. Foi para te falar: olha, você pode ter deixado, mas hoje você vai sair daqui crendo que, olha, você não está vendo. Porque o anjo não abriu a algema dele quando ele estava acordado? A Bíblia fala que ele levantou. Então quando ele levantou, o que aconteceu? Você não percebeu ainda? Enquanto você não levantar, você não vai ver que o milagre já aconteceu. Enquanto você dorme, Deus está abrindo as algemas. Enquanto você está descansando, Deus está trabalhando ao seu favor. Você parece que não está fazendo. Porque então o anjo não abriu a algema com Pedro acordado? Talvez ele ia atrapalhar. Não faz barulhão, tem guarda aí. E os guardas eram 4 quaternas, porque eles faziam ronda. Jesus fala que ele era de 3 em 3 horas, eles trocavam a equipe. Para quê? Para que ele ficasse sendo monitorado. Mas o que aconteceu com a ronda? O que aconteceu com o plano? O que aconteceu com a programação? Não importa o plano que fizeram ao seu respeito. Não importa a programação que fizeram com relação a essa situação. O Senhor nos reuniu aqui nessa manhã e falou: se você crer, eu paro toda a situação. Eu ponho todo mundo para dormir e eu vou realizar aquilo que você nem vai perceber. Porque se você ousar descansar, eu trabalho. Agora o maior problema é que você não consegue descansar. Quantas noites em claro você passa acerca dessa situação? Ah, pastor, até consigo, mas dá 3 horas da manhã eu acordo, eu não consigo mais. Porque eu fico falando: onde deve estar? E como deve estar?
Você não está entendendo? Descansa no Senhor, porque enquanto você descansa, Ele vai trabalhar ao seu favor. Pedro não viu, mas enquanto ele dormia, as algemas foram abertas. E como ele soube que as algemas estavam abertas? Quando ele se levantou. Porque enquanto você não se levantar, você não vai ver o que Deus está fazendo. Enquanto você não se posicionar, você não vai ver o que Deus já fez. Você não percebeu, mas Ele já fez. Ele não está fazendo. Você às vezes está falando, Deus, mas age, Deus liberta, Deus restaura. Ele falou, eu já fiz, levanta. Porque enquanto você não levanta, a algema não cai. Então você está achando que está preso, mas você já está solto, já está liberto há muito tempo. E por que não estou vivendo? Porque você ainda está se colocando como preso. Não que você esteja. Você se coloca como um perdedor. Não que você seja. Porque a situação não diz quem você é. A situação pode montar todo o cenário, mas quem diz que você é aquele que te escolheu, é aquele que te separou, é aquele que ainda tem dono a igreja. E tem igreja aqui? Tem igreja aqui? Então você tem dono. Esse dono nos reuniu nessa manhã para falar, eu ainda estou trabalhando, mesmo que você não veja. Eu ainda estou fazendo, mesmo que você não perceba. Mas está na hora de você levantar, porque só levantando você vai ver o que eu fiz. Pedro levanta, as algemas caem. O anjo faz o que para ele? Agora cinge o seu lombo, põe um cinto, põe sandália. O anjo não podia fazer isso? Sim ou não? E por que o anjo não fez? Se ele podia fazer? Por que o anjo não fez se não podia fazer? Porque nem tudo que ele pode fazer, ele vai fazer. Porque ele te escolheu, não para você ficar sentado na plateia e vendo ele trabalhar. Ele te escolheu para que você trabalhe junto com ele. Ele te escolheu para que através da sua vida a bênção alcance a quem necessita. Ele te chamou não é para ficar sentado e vendo trabalhar, ouvindo o testemunho e glorificar. Não, é para você se envolver com ele. Ah, eu posso colocar a sandália, mas você coloca. Eu posso colocar o cinto, mas você coloca. O cinto para aquele tempo servia para prender a túnica. E o cinto hoje serve para quê? Para prender a calça. E a Bíblia nos ensina que nós temos uma armadura, onde o cinto ele é a verdade. Sabe por que tem um monte de crente passando vergonha? Sabe por que tem um monte de crente vendo as calças caindo? Sabe por que tem um monte de crente mostrando a nudez? Porque não está andando na verdade. E se não anda na verdade, a qualquer momento, como aquela brincadeira que as crianças que os meninos fazem e puxa. Como que chama? Não tem um nome que eles falam assim, que eles puxam? Na escola fazia muito isso, né? Puxava. O inimigo está doidinho para puxar a sua veste. Está doidinho para fazer você passar vergonha. Agora, se você deixar de usar a verdade, se você deixar de cingir os seus corpos com o cinto da verdade, você está correndo o risco de ser exposto. Agora, se você colocar o cinto, ele vai puxar, mas não vai cair, porque o cinto da verdade te garante segurança. Coloca a sandália, porque na armadura fala o calçado que vai pregar o evangelho da paz. Coloca a sandália, porque você vai andar. E você vai andar e não vai ser pouco não. Ele estava de madrugada. Lá, aquele tempo de madrugada é frio. Deus não estava querendo somente libertar Pedro, mas Deus estava querendo que ele fosse liberto, mas saísse com condições de caminhar. Falou, põe sandália que você não vai sentir frio no seu pé. Põe um cinto, porque você não vai ser envergonhado onde você estiver. Mas não esquece da capa, porque a capa também vai proteger. Pode vir o frio que for, pode vir o vento contrário que for, uma neve cair, se você tiver com a capa sobre os seus ombros, você vai se manter aquecido. Era o anjo falando, pode colocar, porque eu vou te segurar, eu vou te proteger, eu vou garantir a sua caminhada. Então, quer viver o milagre? Use o calçado nos pés, põe um cinto e coloca a capa. Só que depois disso ele fala o quê? O que ele fala aí? O que o anjo fala depois que o anjo fala para ele colocar as sandálias? E esse siga-me tem coisa boa aí, irmãos.
Eu anotei a palavra em grego, eu sei que vai sair. Se o português já me enrola, imagina o grego. Fala aí. Mas sabe o que quer dizer essa palavra no grego? Oh, Jesus. Essa palavra no grego quer dizer assim. Não estou achando aqui. É até porque eu não vou saber. A palavra no grego quer dizer, quando eu falar siga-me, é para seguir. Mas não é para caminhar de qualquer jeito. Porque seguir a Jesus não é caminhar como você gosta de caminhar. Seguir a Jesus não é andar como que você gosta de andar. Quando eu estou andando sozinho é difícil me acompanhar, porque a perna é longa e os passos são compridos. Mas sabe o que o anjo falou assim? Quando ele fala, põe a sua capa e segue-me. É assim, o que eu faço você faz. Colocou o pé, coloca também. Seguir é seguir o mestre ao lado ou atrás, mas seguir da maneira que ele está andando. E que maneira que ele está andando? Pisou, ele trocou de passo, você pisa onde ele pisou. Porque quando você pisa onde ele pisou, você é revestido com a promessa daquele que falou siga. Porque aquele que falou siga, ele garante a sua caminhada. Mas ele garante a sua caminhada se você ousar caminhar como ele está. Agora, se você quiser caminhar como você quer, da maneira como que você gosta, você não vai receber a proteção que tem. Fala, ai meu Deus, mas por que tudo isso? Porque nós estamos andando errado, nós estamos seguindo. Ele fala, quantas vezes o Senhor falou, olha, agora me siga. E as pessoas querem seguir de que maneira, irmã Ivanilda? De qualquer jeito. Eu visto do jeito que quero, porque ninguém vai mandar em mim. Oxe, eu sou preso a essas coisas. Ninguém manda em você não. Mas você representa um reino. E quando você anda de qualquer jeito, é o reino que é chamado. Quando você não tem um compromisso, como foi ministrado aqui na oferta, quando você assume um compromisso e não cumpre, é o reino que está sendo exposto. Não vai falar assim, olha lá, o Jonas fez aquilo, vai falar lá, tá vendo, né, pastor? Agora, se você não anda como que ele anda, como você quer ser abençoado pela bênção que ele te prometeu? Então seguir é você colocar o pé onde ele colocou. Colocou o pé? Coloca. E quando você colocar o pé onde ele coloca, você segue o passo que ele está dando. Você segue o caminho que ele está te mostrando. Seguir o caminho que ele está te mostrando, vai acontecer coisas que você não vai perceber. Porque no versículo seguinte fala que eles passaram pela primeira e pela segunda sentinela. Sabe o que é passar pela primeira e pela segunda sentinela? Tinha grade. Ele viu a grade, falou de grade, falou de sentinela, porque quando você segue o passo que ele está dando, você não vê, mas porta vai se abrir que você não vai entender. Não olha para o lado, não olha para o outro, continue olhando e seguindo o passo, cada passo dado na direção que ele está dando, no passo que ele está dando. Não queira correr, porque ele sabe a maneira de andar. O nosso problema é que às vezes quer correr, e quando você corre, você sai do compasso, e não tem como andar com Cristo se não andar no compasso. Sem compasso não tem harmonia. Se não tem harmonia, não tem beleza de ouvir. Sabe por que o cântico que a igreja hoje está cantando, muita gente não gosta? Não é o cântico falado, é o cântico vivido. Porque não está tendo compasso, não tem harmonia. Porque eu falo de uma coisa, mas eu ando de uma maneira errada. Eu falo o que eu acredito, mas quando eu estou no meio dos outros, eu falo, ixi, nem Deus pode. Ei, que boca é essa que nem Deus pode? Todos podem falar que nem Deus pode. Quando falar, agora nem Deus pode, fala, então agora você vai ver que Deus pode. Se você crer, tudo é possível que crer. Mas precisa andar. Então é pisar onde ele pisou, andar no compasso que ele andou, porque assim você vai ter harmonia com aquele que está te guiando. E quando você tem harmonia com aquele que está te guiando, portas vão se abrir que você não vai perceber. Os guardas que eram para prender nem viram Pedro passando, porque quando você estiver caminhando do jeito que Deus quer, você vai passar pelo vale da sombra e da morte, mas não vai temer mal algum. Pode ter sentença de morte contra a sua vida, o inimigo não vai te ver. Onde isso estava acontecendo? Onde aconteceu isso, irmãos? Na prisão, na terra do inimigo, no terreno do inimigo. E às vezes a gente acha que para as coisas ficarem boas, Deus vai trazer para perto. Se você acreditar, Deus não traz para perto. Ele vai lá no inferno, Ele tira do inferno, Ele limpa, liberta, coloca calçado novo, coloca cinto para não trazer mais vergonha, coloca a capa, e depois quando sair e ir na direção da onde você acha que a libertação é só aqui, é nada. Se você crê, enquanto aqui você está crendo, lá no inferno Ele está quebrando corrente, Ele está fazendo que as algemas caiam. E não somente isso, Ele vai calçar, porque aquele que está preso não vai andar da mesma maneira que está andando não.
Tem alguém aqui que crê nisso? Sabe a vergonha que você passa? Não vai passar mais não, porque vai usar cinto de verdade. Sabe a humilhação que você passa, que às vezes você quer se esconder? Você vai estar coberto com uma capa, e a capa vai mostrar a autoridade que você tem através do nome de Cristo. Todos os impedimentos saíram, mas precisa dar o passo no lugar certo, no compasso certo, sendo guiado por aquele que veio te libertar. Quem veio te libertar? Quem veio te libertar? Quem veio nessa vida para te libertar, irmão? Como é difícil nós seguirmos Jesus. Fala a verdade, é difícil. Por isso que Paulo, um homem ímpio, um homem perseguidor da igreja, um homem que viu o mártir, o primeiro mártir morrer. Por isso que Paulo fala: sede os meus seguidores como eu sou de Cristo. Já para eu e você não ter desculpa. E se Deus libertou e fez o que fez na vida de Paulo, você acha que Ele não vai fazer na sua? Se a história foi mudada, você acha que não vai mudar a sua? E quando você ousar andar no compasso e pisar da maneira que tem que pisar, aquilo que você nem percebe, você vai só testificar depois. Porque a Bíblia fala que ele passa a primeira sentinela, passa a segunda sentinela e se depara com um portão de ferro. Talvez se ele olhasse para trás ele ia ver. Sabe que é assim? Você vai ver isso. Se você ousar caminhar da maneira que Ele mandou caminhar, pisar onde Ele mandou você pisar, quando você olhar para trás, você nem vai acreditar. Porque as pessoas vão ver assim: como conseguiu? Mas e aquele diagnóstico? Mas e aquela sentença? Mas e aquela situação? Você nem viu. Porque a libertação tem algumas áreas da sua vida que Ele vai libertar que você nem vai perceber. Se você ousar pisar onde Ele pisa, caminhar no compasso, daqui a pouco você não vai falar mais o que você fala, você não vai vestir mais como você se veste, você não vai pensar mais, e você nem vai perceber as pessoas que vão falar: gente, mas porque você está diferente, você não está falando mais, você não fala mais palavrão, você está andando direito, o que é que está acontecendo? Gente, você vai falar assim: nossa, mas eu nem percebi. É, porque é a libertação que você nem vai perceber. Mas ouse andar, para você ver o que Deus vai fazer na sua vida. E quando chegar no portão de ferro, aquilo que parece para muitos era intransponível, porque o portão de ferro era a segurança, era o impedimento de quem estava fora poder entrar. O portão de ferro era grande e era forte, não tinha como passar. Mas enquanto você estiver caminhando, seguindo o exemplo, caminhando no compasso, pisando de uma maneira que tem que pisar, aquilo que parece intransponível vai abrir automaticamente. Hoje é fácil, você para em alguns lugares, o sensor de presença vai abrir. Ei, o sensor de presença é aquele que está na sua frente, e aquele que está na sua frente, se tiver mar, o mar vai se abrir. Se for preciso, você passa por cima, mas do outro lado você chega. O milagre você vai desfrutar. E aqueles que estão orando nem vão acreditar. Porque quando Pedro chega na casa da irmã Maria, Pedro tinha tanto lugar para ir, por que ele escolheu a casa de Maria? Coloca sobre seus pés. Sabe por que Pedro escolheu ir para a casa de Maria? Porque o céu sabe a casa onde tem oração, e o céu sabe a maneira que ele vai enviar a resposta. Pedro chega, bate na porta. Rod, umas versões falam que é empregada, mas era uma menina, fala que era uma adolescente. Ela ouve a batida e ela fala o quê? Mas a Bíblia não fala que Pedro chamou Josué. Pedro bateu, mas quando ela ouviu o toque, ela falou: Pedro, vai ser assim na sua vida também. Você nem vai precisar ver ou ouvir uma voz, mas quando você ouvir os rumores, falar: olha, Deus fez, você vai falar: eu sei, fez na vida do meu, eu sei, libertou o meu, eu sei. Mas quando ela falou isso, ela não abriu, ela correu. E quando correu, falou: olha, Pedro está aí. Mas Pedro não tinha falado, Pedro só tinha. Mas quem ora incessantemente está pronto para ser surpreendido. E na realidade não será, porque as pessoas não vão ver, vai falar: eu sei que o meu milagre é loucura. As pessoas vão falar: sim, mas você está doido, é fantasma. Não, eu sei,
Deus já libertou. Mas está preso, mas Deus já libertou. Eu confio na libertação que Ele fez. O que você está vendo é o momento que Ele está passando, mas eu não vivo pelo momento, eu vivo por aquilo que eu creio. Então eu sei, Deus já libertou. Ei, Deus já libertou dessa situação. Deus já abriu a porta. E quer saber, Deus é tão poderoso que às vezes você espera que Ele abra a porta, porque você fala, olha, essa porta vai ser aberta, vai ser uma bênção. Mas a bênção do Senhor vai ser fechando. E como entender? Porque quando você confia, você vê o resultado depois. Quantas portas já foram fechadas que na hora você chorou e depois você falou, glória a Deus, porque Ele é fiel. Quantos não ficaram dormindo lá? Pedro podia ter chamado a atenção. Ei, ó, estou saindo. Se fosse hoje, hein? Pedro ia parar do lado dos guardas, ó. Vou postar. Viver na minha bênção. Tem coisa que Deus vai te dar que não é para você ficar postando. Que na hora de o nome dele ser aparecido, porque ele não veio para que o trabalho dele apareça, ele veio para que o nome dele venha a ser engrandecido. Você não precisa divulgar, deixa que Ele vai fazer. Você vai só viver a consequência daquilo que você acredita. Você crê que Deus pode mudar essa situação? Então feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós aqui ministramos a Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra, Pai amado, nos ensinou, ó Deus, que mesmo em situação adversa, se nós orarmos, o Senhor vai trabalhar. Mesmo quando nós não entendemos, o Senhor está trabalhando. Nesta manhã, Senhor, Pai amado, se tiver alguém aqui que precisa se levantar para que perceba que a algema já foi aberta, Deus, nos liberta, Senhor. E a maior libertação às vezes não é do nosso inimigo, é libertar de nós mesmos. Porque, ó Pai amado, nós sabemos tanto do nosso cônjuge, sabemos tanto do nosso filho, conhecemos tanta situação que achamos tão difícil mudar. Já faz anos, e quanto mais ora, mais piora. E quanto mais piora, mais vontade de parar eu tenho. Quantas vezes você pensou em parar? Mas sabe por que você não parou? Espírito Santo, porque o Senhor tem sustentado. Hoje, meu Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa se coloque, Pai amado, sobre os seus pés, que ela possa ver hoje as algemas caindo, Senhor, toda sentença de morte, hoje, ó Pai, nós desfazemos todo o diagnóstico, ó Pai, hoje nós declaramos, diagnóstico errado, Pai, abre, Senhor Deus amado, a sentinela, Senhor Deus amado, que eles nem percebam, Pai, as libertações sendo feitas dentro da sua casa. A igreja orava, e no terreno do inimigo, Deus trabalhava. Trabalha lá, Pai, alcança, Senhor, é na boca de fumo, Senhor Deus amado, é no leito de hospital, Senhor Deus amado, é dentro de uma cela, já com uma sentença, meu Pai, eu não sei a situação, Pai amado, Pai amado, é na empresa, alguém que falou que vai sair, alguém falou, olha, não, eu quero ver se dura mais um ano, a sentença foi dada, Senhor, mas reverte esse quadro, Pai amado, alcança essa empresa, alcança, Pai, esse que está preso, Pai amado, esse que está enfermo, esse que está, Pai amado, até mesmo, Pai amado, no terreno do inimigo, Senhor, lá, começa lá, Senhor, a que as algemas caiam, Pai, calça os pés daqueles que ainda estão lá, Pai, não tira para trabalhar, trabalha lá, Senhor, calça os pés, Senhor Deus amado, em nome de Jesus, tira toda, meu Pai, toda dependência, Senhor, em nome de Jesus, que não tenha crise de abstinência, meu Pai amado, que não tenha sequelas, em nome de Jesus, meu Deus, em nome, a cada pessoa que aqui está, a cada pessoa que em casa está, Deus, eu oro declarando em Teu nome, Senhor, que as algemas sejam abertas, que caiam por terras, Pai amado, que as sentinelas que tem guardado, Pai, esta vida nem vejo ela passar, e que o portão, se tiver portão fechado, Pai, abra para a glória do Teu nome, Deus, assim como na casa de Maria, aqueles que oravam, não acreditaram, Senhor, que muitos venham ficar, Pai amado, boquiabertos, Senhor, daquilo que o Senhor já está fazendo na vida na vida dos seus, transforma lá, meu Pai, traz harmonia, Senhor, traz, Pai amado, que o amor venha a ser, Pai amado, manifesto, tira toda dúvida, toda incredulidade,
incredulidade. Meu Pai, em nome de Jesus, onde a tristeza, Senhor Deus amado, tem reinado, Deus, agora, neste momento eu declaro que a alegria venha se manifestar, Senhor, em nome de Jesus. Satanás, com todos os seus demônios, nós repreendemos agora, saia, seja lançado no abismo, Deus, e que, Pai amado, nós vejamos, Senhor Deus amado, o seu nome ser glorificado em nossas vidas, e através das nossas vidas é que eu oro, e é o que eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem alguém aqui que recebe essa palavra? Então você pode aplaudir esse Deus maravilhoso?